Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Tenho alguns comentários para fazer aqui acerca do primeiro tempo aqui da Argentina e Polônia, tá? Primeiro ponto, o melhor jogo que eu já vi até hoje na Copa do Mundo da Seleção Argentina, pelo menos no primeiro tempo, tá? Então isso é importante destacar. Ainda não é a Argentina que a gente vê jogando em outras ocasiões. Ainda não é a Argentina que chegou na Copa do Mundo, né, com esse histórico de 36 partidas sem perder. Mas mesmo assim é uma Argentina que está mostrando que está avançando na competição. Agora o que a gente precisa entender é o seguinte, olha só. Tem algumas observações aqui para fazer. Primeiro ponto que eu queria comentar logo de início era o seguinte, é a questão do pênalti de Messi, né? Messi perdeu um pênalti agora. A minha preocupação não era que Messi perdesse o pênalti, mas a minha preocupação era que isso pudesse afetar psicologicamente a seleção da Argentina. Não pareceu, né? Não pareceu afetar, tá? A seleção argentina continua avançando. Messi tem a consciência, ele está muito mais maduro hoje. Ele tem a consciência que sim, que ele pode perder, né? Nós somos seres humanos, a gente pode perder um pênalti. E inclusive mérito, inclusive até para o goleiro que pegou esse pênalti daí. E diga-se de passagem, na minha opinião, não foi pênalti, tá? Na minha opinião, não foi pênalti, tá? A justiça foi feita, é a minha opinião, não foi pênalti para a Argentina. Quando o goleiro sai, pelo que eu vi na imagem, o goleiro já sai olhando a bola. E aí acaba atingindo, mas enfim, você pode ter uma opinião diferente da minha e eu te convido a deixar aqui abaixo essa opinião. Mas eu queria ressaltar algumas questões aqui que eu acho que são interessantes, né? A questão da entrada de Álvares no lugar de Lautaro Martínez, tá? Isso aqui é uma coisa que me chama atenção, ok? A entrada de Álvares no lugar de Lautaro Martínez, independente do que ele esteja fazendo em campo, independente disso, eu me preocupo muito com o extracampo. Vocês vão perceber, esse canal é novo aqui, eu tenho outros canais no YouTube, mas você vai perceber que esse canal é novo aqui. Você vai perceber que eu me preocupo muito com o extracampo da Argentina. Eu me preocupo com o extracampo. O que é que está acontecendo fora do campo que a gente não está vendo? O que é que está acontecendo nos bastidores, né? E um problema como esse, inclusive, comprometeu a Argentina em 2002. Ainda vai ter um vídeo que a gente vai trazer aqui sobre a Copa do Mundo de 2002, quando Marcelo Bielsa, depois da vitória depois da derrota que a Argentina sofreu contra a Inglaterra, perdeu completamente o controle da própria seleção argentina, justamente por causa de algumas alterações. Fora isso, antes da Copa do Mundo começar, tá, já existia uma situação muito complicada ali entre Crespo e Batistuta. Só para soltar um spoiler para você, só para soltar só para você entender, o Crespo estava vindo muito melhor, né, pelos números dele, ele estava melhor do que Batistuta. Mas teve um amistoso, né, contra um combinado lá de um time japonês, que aí fez com que Batistuta ganhasse a vaga para ser o titular da seleção argentina em 2002. Isso aí criou um certo ranço, né, por parte de Crespo e tal. Isso aí tá em livros, eu não tô tirando isso da minha cabeça, isso tá em livros, tá? Eu vou trazer aqui para você em muito breve. Depois da Copa do Mundo, a gente começa a conversar sobre isso, tá? Depois da Copa do Mundo, continua aqui com a gente, que a gente vai conversar sobre isso. Você vai entender o que aconteceu em todas as Copas do Mundo, o que aconteceu nos bastidores, porque tem coisas interessantíssimas aí. E a minha preocupação gira em torno disso. Como é que o Scaloni, né, e como é que o Lautaro Martínez interpretaram essa substituição? Por quê? Porque o terceiro jogo geralmente é um jogo mais tranquilo para a seleção que ganha as duas primeiras. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil vai jogar com o jogador reserva. A gente já vê isso acontecer já de muito tempo. Agora, no caso da Argentina, a Argentina faz tempo que não tem uma certa tranquilidade na primeira fase. E aí o fato é o seguinte, é que tirar Lautaro Martínez, que fez
grandes jogos e contribuiu muito para que a seleção argentina chegasse à Copa do Mundo. Tirar ele agora e colocar Álvaro Martínez, porque Álvaro Martínez tá bom, é uma decisão que tem que ser muito conversada com os jogadores. Não pode ser uma decisão, eu acho que é uma decisão assertiva, mas a minha preocupação é como é que essa decisão ela foi tomada, tá? Como é que Lautaro Martínez recebeu essa decisão? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês. Segundo ponto é o seguinte: tá faltando o Depou na Copa do Mundo. Depou, para mim, parece que ainda não chegou na Copa do Mundo, né? Depou tá faltando na Copa do Mundo. Esse é o jogo que a gente vê mais participação dele. Pelo menos é a minha opinião, esse jogo aqui é o jogo que a gente vê mais participação de Depou. Mas mesmo assim, ele ainda está muito aquém do futebol que ele pode apresentar. E eu vou falar aqui coisas muito rápidas, porque a gente está no intervalo do jogo, tá? O Enzo Fernandes a gente vê arriscando muita bola, ele está com muita autoconfiança, ok? Isso é uma coisa muito boa, inclusive porque ele pode decidir o jogo. A gente pode ganhar o jogo, inclusive pelo gol de Enzo Fernandes, tá? Ele só tem que mediar isso aí para não se sobressair frente à estratégia da Argentina. Então o Enzo Fernandes, na minha opinião, ele está com autoconfiança, ele merece autoconfiança, ele fez por onde ter essa autoconfiança, mas a gente precisa dar um puxão de orelha nele. Eu espero que o Scaloni faça isso para dizer o seguinte: olha, você está na seleção, mas veja bem, existe Messi aqui, existe Di Maria, existem outras possibilidades, tá? Ele arriscou, inclusive até agora há pouco ele arriscou numa situação que ele poderia ter tocado a bola. E uma outra questão é o seguinte: pela primeira vez a gente vê Di Maria trocando de lado de campo. Nós não tínhamos visto isso contra a Arábia Saudita, nem tínhamos visto isso contra o México. Agora a gente vê Di Maria tendo uma certa liberdade, isso é um ponto positivíssimo, tá? Di Maria estava com uma dificuldade muito grande, porque ele tinha que cruzar do lado direito, já que ele é canhoto, né? Ele tem que cruzar com o lado direito, batendo sempre de trivela. E agora ele está do lado direito, né? E aí você vê uma certa movimentação. Isso pode ser justamente a Argentina dando indicativos de que ela tá melhorando o futebol dela, ela está melhorando a interação entre os jogadores. E aí é uma coisa interessante para a gente observar, tá? O Di Maria, ele apareceu a partir de mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo, ele apareceu do lado esquerdo, o que é uma coisa que não é comum, mas como ele é destro, é muito interessante para ele fazer esse cruzamento. Muito interessante a gente observar isso aqui. O que é que vai acontecer no segundo tempo? Di Maria vai trocar de lado, não vai trocar de lado? Porque eu lembro que a Argentina trocava muito de lado com relação a Kili Gonçalves, por exemplo, e a Cláudio Lopes, eles trocavam muito de lados. Sorin e Kili Gonçalves, por exemplo. Então sempre tinha essa troca, né? E essa troca é muito interessante porque às vezes o marcador ele tá marcando demais um determinado jogador e aí você tem um outro jogador que é mais rápido. Então me parece que o Scaloni está testando essa formação aí, tá? Então vamos observar essa questão do Di Maria, porque realmente é uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é um ponto positivíssimo para a seleção argentina. O Di Maria ter a liberdade de sair do lado direito e voltar para o lado esquerdo. E aí ele pode fazer jogadas, inclusive até o próprio Riquelme, né, que era destro. O próprio Riquelme era destro, mas jogava na meia esquerda. E aí, às vezes, ele pegava a bola, voltava um pouco mais e metia a bola com o pé direito, que é o pé bom dele. Di Maria tem essa possibilidade de fazer isso agora, tá? Agora, uma coisa muito ruim que a seleção argentina está fazendo é que está insistindo nas jogadas aéreas. E aí é complicadíssimo, né? Você tem você está jogando contra a Polônia. Então, insistir nessas jogadas aéreas, eu não sei até que ponto o Scaloni vai conseguir mudar isso no segundo tempo ou não. Mas vamos enxergar isso aí, tá? Vamos enxergar isso e vamos embora. Vamos ver agora o que é que vai acontecer.